Hoje eu venho falar de um tema que não é tão comentado, não é tão divulgado, né? Mas é tão importante quanto o outro tema, que é o tema do abandono, né? Hoje eu venho falar de um abandono silencioso. É o abandono de um animal que ele tem tutor. É um animal que muitas vezes foi comprado, foi adquirido ali com dinheiro e às vezes até um valor alto. E aí é um animal esquecido num quintal, numa chácara, numa fazenda. É um animal que ele cresce, ele adoece em silêncio e o tutor simplesmente fecha os olhos. Essa causa é complicada, né? Porque quando você vai falar, o tutor fica chateado, o tutor diz que você não tem nada a ver com isso, que você vai cuidar da sua vida, dos seus cachorros, que do animal dele ele cuida. Só que não é bem assim, né? Hoje nós temos leis e leis que amparam aqueles que não conseguem falar. E nós precisamos abrir os olhos, nós precisamos denunciar, né? Não podemos nos calar, porque às vezes é um parente, um amigo, né? Você vai lá na casa da pessoa, você vê que o animal não está bem, você vê que o animal precisa de um veterinário, precisa de um cuidado, mas você se sente, não vou falar porque é meu amigo, pode ficar chateado, e a gente não pode fazer isso. Hoje eu venho apresentar a vocês o Crípito. O Crípito, ele é a minha inspiração para lutar por essa causa também. Há muitos anos eu faço isso, há muitos anos eu recolho os animais, eu cuido, eu trato, eu tenho muitos animais aqui comigo, são mais de 70 animais, e ficam aqui comigo, alguns eu consigo doar, mas eu nunca falei, nunca fui de divulgar, mas o Crípito me acendeu uma chama que talvez estivesse lá dentro, apagadinha ou quietinha, que é de expressar, né? E de repente divulgar essa causa também, né? Para que você que já viu ou que vê, também faça, também denuncie, também aconselhe. O primeiro passo é aconselhar, é chegar lá com o tutor, com seu amigo, com seu parente e dizer, olha, o animal ele precisa de cuidado, ele precisa de veterinário, ele precisa ser assistido. Não é só água e ração, não é só ali um quintal com uma sombra, ele precisa de vacina, ele precisa de vermífugos, ele envelhece, ele precisa de tratamento veterinário. E se você não tem condições, não tenha. Porque um animal desse ele vive até 15 anos, às vezes até mais. E aí, quando ele adoecer, o que você vai fazer? Você vai simplesmente esquecer ele lá no quintal e deixar que a vida decida se ele vai morrer ou se ele vai viver? Não é assim que funciona. Um animal desse ele depende de você, é sua responsabilidade. Você é tutor. O tutor, ele é responsável por tudo. Não é só água e comida. São medicamentos, é até a morte. Só que é uma morte saudável. Não é uma morte simplesmente, olhou, morreu. Não, ele precisa ser acompanhado. É algo que eu disse, eu quero lutar, eu quero falar, eu preciso falar. Porque isso aqui aconteceu perto de mim, nas minhas vistas. E eu, sem poder fazer, eu tô há muito tempo tentando cuidar do Crípito. Eu vejo isso aqui já há bastante tempo. E eu não posso entrar, eu não posso invadir, eu não posso... E aí, o que eu... Fiquei sem reação, o que eu faço, né? E Deus, né, colocou o Crípito fora na rua, o Crípito muito doente, muito debilitado, o Crípito conseguiu ir para a rodovia, né? E lá nós conseguimos pegar o Crípito. O Crípito, quando nós achamos ele estava totalmente debilitado, numa rodovia, na beira de uma rodovia, a ponto de ser atropelado, e talvez nem conseguisse sobreviver depois daquele dia, porque choveu muito naquele dia. E ele tinha um tutor. E o tutor disse para mim que ele estava bem, que ele tinha água e que ele tinha comida. Um animal de 3,8 kg, vivendo numa chácara, num sítio pelo lado de fora da casa, né, totalmente, né, sem um olho, né, nós encontramos o Crípito com 8% de sangue no corpo inteiro. Quando nós levamos ele no veterinário, o veterinário disse, olha, eu vou ser bem sincero com a senhora, as chances são bem poucas. Vamos fazer as transfusões, vamos fazer os exames, mas eu quero que a senhora fique ciente que é um caso raríssimo. Não sei nem como é que ele está em pé agora, não sei nem como é que ele está respirando, nem era para ele estar vivo. E eu decidi que se ele quisesse viver, ele ia viver. Se dependesse de mim, eu ia fazer, né, o possível e o impossível para. Né? E hoje o Crípito está aqui. Ele é a prova
de que com carinho, com cuidado, com responsabilidade, a gente pode sim fazer, né? Depende de você, tutor. Seu animal pode viver 2 anos, como ele pode viver 10 anos. Tudo depende de você. Então, se você quer ter um animal desse aqui, você precisa primeiro ter consciência que ele vai necessitar de você e que ele precisa de atenção, cuidado, medicamento, médicos. Não é só ração e água. E hoje a gente coloca o Cripto como nosso embaixador dessa causa, né? Ele vai levar aí essa causa e a gente vai mostrar, né, que com carinho, né, com todos os cuidados que um animal merece, porque toda vida importa. Independente se o animal tem 10 anos ou se ele tem 1 ano. Independente se ele é comprado, se ele é comprado por 5 mil ou se ele é achado ali na rodovia. É isso que importa, é vida. E se tem vida, a gente está aqui para lutar por ela.